Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula em que estaremos abordando sobre valuation. Especificamente, estamos tratando sobre o beta e como o beta ele impacta na estrutura de capital para a precificação de ativos e, obviamente, também para a maximização, para a geração de valor das organizações. Nós havíamos iniciado essa aula que estamos realizando hoje, ontem, em detrimento de um compromisso. Eu não consegui concluir e ficou a segunda parte para hoje, né? Eu não consegui realizar pela manhã por um conflito de agenda e estamos realizando ela agora nesse período. Lembrando a vocês que nós temos, se eu não me engano, ali às 16 horas também mais uma masterclass. Possivelmente eu deva ter ali um atraso de 30 minutos, ou quiçá até uma hora, por conta dessa aula que nós precisamos encaixar agora. Eu não vou demandar muito tempo no prefácio dessa aula de hoje, uma vez em que a primeira aula ela está bem vivaz ainda está naquele frescor do que foi realizado, que foi ontem. Você encontra essa aula de ontem no nosso canal no YouTube. Essa aula já está inserida na playlist que o YouTube permite realizar no nosso canal. Infelizmente, o LinkedIn ele não dispõe desse recurso, porém, a primeira parte da aula de hoje, que tem por título a respeito do porquê que o retrovisor da estatística está a destruir o seu valuation. Então, estamos nos referindo ao beta, que é uma medida de risco, conforme expliquei para vocês ontem. Essa medida de risco, ela afere, ela mede tanto a volatilidade quanto a sensibilidade de uma ação ou de um ativo ao ser precificado. Então, detalhadamente, se não me falha a memória, e se não for ledo engano da minha parte, nós realizamos um prefácio, uma introdução de aproximadamente 32 a 35 minutos. Então, para você que perdeu a primeira aula, essa aula está disponível no nosso canal, e esta aula é uma aula complementar, uma vez em que nós não conseguimos concluir toda a nossa apresentação. Então, hoje eu não vou me ater muito à parte introdutória, por conta do que eu comentei com vocês. Ainda tem o frescor da aula que foi realizada ontem. Quero agradecer a todos aqueles que participaram conosco ontem, e inclusive tem sido uma aula muito bem assistida, chegando quase que a 100 visualizações no LinkedIn, isso sem contar as visualizações que nós temos também, ou tivemos no YouTube, tá bem? Hoje, por uma questão técnica, eu não estou conseguindo transmitir esta aula no YouTube. Acredito que eu vou conseguir gravar aqui no nosso estúdio. Vou baixar essa gravação e depois eu disponibilizo ela no YouTube, a aula gravada. De qualquer maneira, eu quero desejar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando conosco ao vivo aqui pelo LinkedIn, e para você que está me assistindo na aula gravada, tá bem? Então, eu recomendo que você possa assistir a aula de número 1, porque é o grande pavimento daquilo que nós vamos construir doravante. Então, faço questão apenas de dizer sobre o beta e a medida de risco que o beta ele apresenta para um ativo, expressando a sua volatilidade e a sua sensibilidade de acordo com o mercado. Expliquei alguns conceitos importantes também, e eu reforço que esses conceitos nós esmiuçamos de uma maneira muito pragmática, muito minuciosa, principalmente no que concerne quando um beta ele demonstra ali que aquela empresa tem um beta de 1, ou um beta acima de 1, ou um beta abaixo de 1. Ou seja, cada uma dessas nuances ou dessas características
comportamentais que são consideradas no chamado beta de risco da empresa, nós também fizemos essa explicação, essa explanação muito detalhada a todos aqueles que nos assistiram na primeira aula, tá bem? Então, segunda aula de hoje, o tema continuará sendo a respeito do beta de risco, dessa medida de risco, e ela é um componente primordial dentro da arquitetura ou dentro da composição dessa estrutura do custo de capital, principalmente olhando para o Brasil, que está inserido em um mercado emergente, obviamente caracterizado justamente por seus meandros que impactam diretamente na economia do país, tanto na macroeconomia quanto na microeconomia. Então, vou compartilhar a minha apresentação com vocês agora. Passamos pelo primeiro card, onde nós falamos sobre o beta de regressão e principalmente a falaciosidade desse beta de regressão, que ele é presente nos chamados mercados emergentes. Lembrando a você que nós estamos utilizando a filosofia do professor Aswath Damodaran, não é? Passamos também pelo segundo card, onde nós vimos que não dá para simplesmente nós termos a ingenuidade de pegar um indicador ou uma informação somente do Ibovespa, ou seja, das informações que são domésticas e aplicá-las dentro, ou aplicá-las na estrutura, na arquitetura de capital, ou seja, essa utilização é uma utilização inadequada quando nós consideramos somente esses dados que são advindos do Ibovespa. Falamos ontem, inclusive, a respeito que eles são estatisticamente erráticos, né? Então eles são muito inconstantes e além de serem excessivamente concentrados. Então, eu trouxe um pouco dessa relação tricotômica que gera esse resultado para que, geralmente, esse beta que é informado no Ibovespa seja um beta de 1. Então, esse beta de 1 eu expliquei também aqui e entendo ser necessário também explicar para vocês novamente, principalmente para quem está assistindo essa segunda aula, que um beta de 1 ele acompanha a empresa, ela acompanha a ação, ela acompanha o mercado. Se esse mercado ele tem uma variação onde ele valoriza 10%, obviamente, então, que o valor da empresa, o valor daquela ação, ele acompanhará 10%. Então, existe o quesito de proporcionalidade. Se ele também vai recuar 10%, obviamente que esse recuo também na empresa ocorrerá 10%. Agora, existem o beta que é igual a 1, o beta que é superior a 1 e o beta que é inferior a 1. Então, um beta que ele é superior a 1, ele é um beta agressivo. Então, quando uma empresa ela altera 10% e esse beta, por exemplo, ele é 1,5, 1,5, significa que o impacto dessa empresa será de 15%. Tanto se o mercado posicionar como crescimento, tanto quanto se o mercado também aponta para uma deflação ou para um decaimento. Então, por isso que ele é chamado de um beta mais agressivo, diferentemente daquele que é menor do que 1. Depois eu vou colocar todas as minhas observações da aula anterior, vou replicar também nessa aula de hoje. Então, se um beta é um beta de abaixo de 1, 0,8, que nós usamos o exemplo, significa que ele é um beta defensável. Então, se há uma movimentação do mercado ali, em que ele cresce 10%, em tese, essa empresa, por ter um beta defensável, ele não vai crescer proporcional, porque ele não é 1, ele é 0,8, então ele cresce apenas 8%. Agora, se também cai 10%, essa queda também será uma queda, não em sua totalidade, mas será de 8%. Então, por isso que ele é um beta defensável.
Obviamente que não, eu já expliquei isso em aulas anteriores, não basta você simplesmente pegar esse conceito e dizer, então o beta ele é bom. Depende, porque se o mercado ele vai apresentando um crescimento e você cresce abaixo daquele beta de 1, então significa que dois crescimentos em 10% e você cresce a 8%, ao invés de você crescer 20, você vai crescer 16. Então, é por isso que em finanças corporativas, os conceitos, as bases, elas precisam serem entendidas, compreendidas, porque não dá simplesmente para que você feche um conceito em um silo, seja algo hermético, e essa aplicação seja hermeticamente ali periódica. Você precisa entender que envolve-se uma hermenêutica, um entendimento, uma compreensão, uma capacidade de interpretação de mercado em suas tendências, em suas probabilidades, em suas possibilidades. Perfeito? Então, nós falamos aqui, paramos nesse card de número 2, e eu vou começar a avançar aqui a partir do card de número 3. Então, qual é o antídoto, então, para que nós possamos substituir o chamado Ibovespa utilizado como proxy de risco? Então, o professor Damodaran, ele apresenta o que nós chamamos de metodologia do Beta Bottom-up. Então, o Beta Bottom-up, ele vai consistir no que nós chamamos de desconstrução, não é? E construção do risco fundamental. Então, tudo aquilo que envolve finanças corporativas, tanto aquelas que ocorrem dentro da empresa, quanto aquelas que ocorrem fora da empresa, elas carregam o que nós chamamos de fator de incerteza. Então, significa que essa incerteza, ela proporciona riscos que, se esses riscos, eles ocorrerem e prejudicam aquele planejamento, não é, que foi realizado, vamos falar aqui na elaboração, na formação da estratégia, ou quiçá também pode ser aplicado aos planos táticos e aos planos operacionais, e essa incerteza e esse risco que ocorreu, esse resultado foi um resultado negativo, nefasto, nefítico para o meu planejamento. Então, aqui eu tenho o que o professor Aswat Damodaran, escrevendo sobre gestão estratégica do risco, que trata-se de um perigo. Agora, se aquilo que não estava previsto, e é um fator que ocorre de maneira eventual, porém, ele foi algo de bom que trouxe para o meu planejamento, ou seja, para o resultado da empresa, esse risco ele é representado por uma outra simbologia chinesa, da qual o professor Damodaran chama ela de oportunidade. Então, sempre debaixo do guarda-chuva do chamado risco, ou seja, da incerteza do negócio, eu tenho tanto o perigo quanto eu tenho a oportunidade. O fato é que eu tenho que precificar esse risco, é fundamental, é imprescindível, é de maneira cabal que eu preciso precificar, eu não posso desconsiderar. Então, de uma forma muito clara, eu preciso ter esse entendimento. Então, como é que eu passo a construir esse risco, desprezando a Ibovespa como um proxy de risco? Primeira coisa, então, que eu preciso agora, vocês estão vendo esse funil? Eu tenho que olhar para a entrada, e a entrada nada mais é do que o ruído de mercado. E o ruído é a volatilidade individual de cada uma das ações. E aqui, obviamente, que fica expressado os altos erros padrão que existem nessa entrada, nesse ruído. Então, não dá simplesmente para considerar o mercado doméstico, o mercado local, e projetar uma empresa, quer seja na parte que envolve a sua estratégia, quer seja no desdobramento em finanças corporativas, para que cumpra essa estratégia, eu trabalhar com um dado, com uma informação
tão relevante, tão indubitável na minha estrutura, na minha arquitetura de custo de capital como o beta. Segundo, é o que nós chamamos de lei dos grandes números, e aqui eu tenho uma estrutura orgânica muito condizente com o que nós já estudamos sobre administração da produção, que ela tem o seu input, a sua entrada, que ela tem o seu process, né, ou seja, a fase de transformação, nesse caso aqui de uma informação, e essa informação ela será transformada, ela sofrerá uma metamorfose, ela passará por um processo de alterabilidade da sua essência, e a sua saída e o seu input será ali um produto, um bem, um serviço. Nesse caso, como nós estamos falando da informação, o grande processo, aquilo que transformará aquele ruído, nós chamamos de lei de grandes números. E aqui é onde nós precisamos considerar a meta dos betas de um setor, porém não mais doméstico, mas de um setor que seja global. E esse global é olhar, eu sempre falo, olhar agora além dos limítrofes da nação e considerar principalmente mercados de uma economia forte, de uma economia estável e, obviamente, que eu vou dizer para vocês que nós vamos utilizar sempre os dados que são advindos ou que são fornecidos ou provenientes dos Estados Unidos. Porém, o professor Damodaran dispõe de um site próprio, onde nesse site próprio ele guarda de maneira histórica dados que envolvem os betas, o custo de capital, a estrutura, ou seja, informações que são relevantes para a composição de dados e de artefatos que envolvem finanças corporativas e ajudem ali na confecção dos valuations e, obviamente, também na tomada de decisão. Então, eu vou usar essas médias aqui as médias dos betas de um setor global e a tendência em que eu olho para esse mercado global e não mais apenas para o mercado doméstico, a intenção é que nós possamos pegar todo esse ruído de entrada e esse ruído ele ser erradicado. Então, assim, trata-se de um ruído estatístico, porque, como eu disse, a Ibovespa, ela traz dados históricos e estatísticos que são erráticos, eles são muito oscilantes, eles apresentam uma elevada, uma abissal variabilidade, e é necessário que haja esse olhar, então, para os outros betas do mundo de mercados, que inclusive não são emergentes, mercados do mundo inteiro. Então, utilizando as metas globais dos betas de um setor global, nós estaremos aqui erradicando, extirpando o que nós chamamos de ruído estatístico idiosincrático, ou seja, com todas as particularidades que cada um dos betas que compõem as empresas ou os negócios, elas tratam e apresentam para a gente. E a saída, ou seja, o output, ou seja, aquilo que é formatado, aquilo que é transformado por meio desse processo, nós vamos ter, então, aqui a saída, que é o risco intrínseco e puro da atividade operacional. Então, o foco é olhar para a atividade operacional, ou seja, independentemente da bolsa onde essa empresa tem as suas ações negociadas. Então, eu já tenho a consciência de que valuation e principalmente eu trabalhar no cálculo da WACC, ou seja, do custo médio ponderado de capital, e nesse caso, esse beta ele está inserido no CAE, no custo do equity, ou seja, no custo do patrimônio líquido ou no custo do capital próprio, eu já sei que o Ibovespa é um risco, é um proxy de risco que não expressa a pureza daquelas informações em que nós precisamos. Então, essa saída aqui, aplicando a metodologia do Beta Bottom-up do professor Aswath Damodaran,
é o primeiro passo ou é o alicerce para a construção do risco fundamental. Então, não existe nenhum negócio que seja tão privilegiado em não obter um risco, porque isso é impossível. Todo negócio ele apresenta o seu risco. Então, a solução para mitigar e para limpar e termos ali um beta puro, não é? Ele perpassa ali pelo beta bottom-up e para a construção de um risco fundamental do negócio, ok? Então, primeiro a gente quer trabalhar na eliminação desse ruído. Bem, eu preciso entender não, mas eu preciso reiterar e reforçar para você que me assiste hoje o porquê, embora eu já tenha explicado sobre todos os meandros e os pormenores que envolvem o proxy de risco trazido aqui pelo Ibovespa, mas eu trago aqui uma comparação, uma matriz de comparabilidade, falando entre a regressão histórica e o beta bottom-up, que é o padrão estabelecido pelo professor Aswath Damodaran. Então, nós temos 4 pontos que eu gostaria de destacar aqui nesse momento, sobre essa matriz de diagnóstico de risco. Então, se você precifica ativos, se você faz algum cálculo do custo médio ponderado de capital, e você não considera a incerteza e o risco que repousa sobre todo e qualquer negócio, eu sinto de te dizer que você está fornecendo, construindo, ou você elaborou um construto e esse construto ele não traz ali a fidedignidade dogmática e ortodoxa que ela precisa. Então, essa matriz de diagnóstico de risco, eu apresento 4 pontos delas, que são as suas colunas, que são os seus alicerces. A primeira delas é a orientação de dados. Então, quando eu considero, ou mais do que considero, quando de maneira comparável eu confronto a regressão histórica, e a tendência é sempre olharmos para o retrovisor, e o beta bottom-up, que é o padrão do professor Aswath Damodaran, a primeira diferença, a primeira distinção que eu tenho aqui entre um e outro nessa orientação de dados é que a regressão histórica, ela contemplará, ela se deslumbrará simplesmente com o passado. Ele olha para o passado. E olhar para o passado, como, por exemplo, nós dissemos aqui sobre a Ibovespa, trazendo uma estatística demasiadamente variável, inconstante e extremamente concentrada, eu tenho ali um grande problema, e é por isso que não dá para que a gente olhe meramente para o retrovisor, porque a estatística, obviamente, ela vai destruir o valor daquela empresa, simplesmente porque você estará considerando de maneira muito imprecisa um custo de capital que ele não reflete a realidade, ele é totalmente enviesado e ele prejudicará certamente o valor daquela empresa e o tomador de decisão. Então, o padrão bottom-up qual é? É que a gente não olha para o retrovisor. Esse olhar para o retrovisor, eu não vou simplesmente dar o devido foco a ele e elaborar uma arquitetura de custo de capital contemplando apenas a historicidade no mercado local. Então, o padrão bottom-up, beta bottom-up do professor Aswath Damodaran, ele tem como fundamento, como estacas, sabe o quê? O negócio. E o negócio não contempla o passado. Esse negócio é o negócio atual e é o negócio que olha para o futuro. Eu diria para você aqui que me assiste nessa tarde, que não é nem os pontos que se conectam com a estratégia, mas se você for observar finanças corporativas, ela não existe sem estratégia. Ela pode subsistir sem estratégia, mas isso cobrará o seu preço. Então,
o grande ponto que eu ia falar aqui de convergência, não que ela converge aqui, mas que ela evidencia, acima de tudo, sobre essa relação, eu diria quase que simbiótica entre estratégia corporativa, estratégia competitiva e finanças corporativas, é justamente o fato de que eu preciso compreender e entender o negócio, olhar para aquele negócio hoje e vislumbrar esse negócio amanhã pelo seu futurismo. E essa visão de futuro, ela só pode ser apresentada se for por meio da estratégia, se for por meio da elaboração da estratégia. Então, é imprescindível. Às vezes eu me pego e me admiro muito quando eu começo a perceber essa obstinação totalmente neófita que os empresários eles têm com relação, e os gestores com relação ao crescimento. Olha, nós vamos crescer 15%, nós vamos crescer 20%, mas existe inclusive uma composição formular sobre a taxa de crescimento, sobre o G. Ela vai pegar os reinvestimentos, vai multiplicar pelo CAPEX. Para você, eu não me lembro agora qual é o denominador, ou seja, ela vai se dividir pelo quê, por qual termo, mas o fato é que ninguém tira esse número da cabeça de maneira empírica. Muito pelo contrário. Eu já disse isso para vocês, reforço aqui que em finanças corporativas tudo é estimado. Então, tudo tem que ir para o bico do lápis, tudo isso tem que ir para a conta, tudo isso carece de lastro aritmético, lastro matemático, porque senão, do contrário, você está sustentando as paredes de uma organização que podemos dizer que são o planejamento sobre um baldrame que ele é muito frágil, é uma grande areia movediça. Então, e isso me preocupa muito, porque todas as vezes em que as empresas elas vão falar, os empresários, quando eles vão falar nos seus eventos a respeito do desempenho, hoje pela manhã eu estava lendo uma reportagem de um empresário aqui mesmo de Curitiba, que faleceu e depois não havia trabalhado a sucessão na sua empresa, e obviamente, depois essa empresa teve ali uma reviravolta. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui para não deixar conhecido e tendo cuidado desse tipo de informação, mas sabe o que no final a reportagem dizia? Que a empresa faturava X bilhões e depois passou a faturar X mais 10, ou 10X bilhões. E eu fico me perguntando, por que tanta vaidade hoje nós temos, tanto como empresário, tanto quanto executivo, de entender ou de associar de uma maneira tão incauta, tão imprudente, tão ingênua, de certa forma, não é? Mas eu diria que tão ignara, de que crescimento é aumento de faturamento. Nenhum investimento ele é isento de financiamento. Nenhuma aplicação de recurso, nenhum destino de recurso que está representado contabilmente ali pelos ativos, tanto circulantes quanto não circulantes, eles são obra do acaso, muito pelo contrário. Se eu vou investir em algo, obviamente que eu preciso ter uma fonte, eu preciso ter uma origem de recursos, e que financeiramente nós chamamos isso de financiamento. Ou seja, esse capital ele vem de algum lugar, ou esse capital vem de terceiro, ou esse capital vem de dinheiro do sócio, de capital próprio. E se ele vem de capital próprio, significa que ele tem um custo inserido nisso, porque o dinheiro que o acionista aporta em um negócio, que ele aplica, que ele investe num negócio, também não foi de graça. Foi fruto de esforço, foi fruto de trabalho, foi fruto de inteligência, e assim sucessivamente. Quem remunera o próprio acionista para ele poder fazer essa inserção de capital ou injeção de capital
também vem de algum lugar. Então, não existe almoço de graça, não existe capital que ele não tenha o seu custo. E todos nós sabemos disso, que o custo de capital próprio ele é maior do que o custo da dívida. Professor, por que, que ele é maior? Porque existe na dívida o que nós chamamos de escudo fiscal, que eu já expliquei isso para vocês também em outras aulas anteriores. Então, é importante que a gente passe a desmistificar esse conceito, não é? E desmitificar, ou seja, quebrar toda essa mística que se tem de que crescimento é apenas aumento de faturamento, eu faturava 8 bilhões e vou faturar 20, e eu também quebrar, desconstruir este mito. Eu preciso ter essa postura humínima, não é? Ou seja, uma postura humilde para que eu possa ser um egresso dessa massa ignária que acredita piamente que crescimento é simplesmente quando o meu faturamento ele se exponencializa. Não se cria valor dessa maneira. Então, eu quero até aproveitar aqui, e eu tenho lido também esta literatura, e quero, mais uma vez, deixar indicada. Você precisa conhecer sobre o EVA, sobre o spread econômico, né? Eu tenho aqui também o livro aqui do Tim Kohler, mas eu diria para você que este livro é um livro que ele apresenta a você também a filosofia do Economic Value Editing. Então, se você puder adquirir esse livro, é raro de se encontrar, não é um livro que você encontra com facilidade. Olha, eu vi agora na Amazon, existe apenas uma literatura, né? E olha que eu já olhei OLX, Mercado Livre, e está custando, se eu não me engano, R$300, mais o frete aqui para Curitiba sai em torno ali de quase 400. Se você mora em uma região mais distante do Brasil, esse livro deve sair aproximadamente ali por volta de uns 450, por aí. Bem, os últimos que eu havia pesquisado estavam na faixa dos seus 650 a 900 reais, mas vale muito a pena para você compreender. Então, vamos desmistificar isso, vamos desmitificar esse conceito que nós temos que crescimento é apenas faturamento. Não, precisamos contrapor, confrontar o ROIC, que é o lucro operacional, que é o NOPAT, que é o EBIT, após a aplicação da tax rate, né? Ou seja, do IRPJ, do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, e da contribuição social sobre o lucro líquido dividido pelo capital investido, que nós já falamos também sobre esse uso racional na alocação de capital, que fazem toda a diferença. Então, eu vou ter ali o ROIC, e o ROIC menos o custo médio ponderado de capital, eu vou ter o EVA. Então, precisamos sair, como eu disse, dessa elevada massa ignária empresarial que nós temos e aterrissarmos na consciência empresarial, na consciência de gestão e na consciência de estratégia a respeito da harmonia que precisa haver entre a tríade decisória, que eu também já comentei com vocês aqui nesse livro do professor Aswat Damodaran, as decisões de investimento, financiamento e dividendos, e ainda temos também o Finanças Corporativas, Teoria e Prática. Portanto, precisamos ter essa consciência. Então, não basta olhar para o passado. Quando vamos fazer um processo de evaluation, vocês já tiveram essa aula comigo aqui também, não começamos pelos números. Nós começamos pela narrativa, pela compreensão do negócio, por toda a historicidade, não é, daquele negócio. Porém, fundamentalmente, a orientação de dados estará ali alicerçada sobre as estacas do hoje e sobre as estacas do futuro. Bem, posterior a isso, como é que nós, então, tratamos sobre a volatilidade que todo negócio
ele tem, e que o beta de risco mede justamente essa sensibilidade e essa volatilidade. Então, na regressão histórica, ou seja, quando você considera um proxy de risco como o Ibovespa, você está sujeito a um erro elevadíssimo, caracterizado, ou seja, é um padrão, não é, para quem elabora e para quem precifica ativo ou para quem calcula o custo capital, para poder contrapor com o ROIC, para saber se aquela empresa gerou EVA ou não, se ela criou valor ou não, você estará ali com um termo como o custo médio ponderado de capital, que não estará devidamente calibrado e muito menos adequado para sabermos se aquela instituição criou o valor e se ela tem tendência, não é, a criar valor no futuro. Bem, no beta bottom-up, ele é estabilizado, então eu anulo esse ruído estatístico que ele vem em detrimento da volatilidade e eu estabilizo ele pela lei dos chamados grande número. Então, como o beta ele faz parte da estrutura de capital, lá na regressão histórica, que ele apresenta-se de maneira engessada nessa média da historicidade e da amostra local, lá no beta bottom-up há um ajuste dinâmico à alavancagem alta. Então, todas as vezes em que você ouvir falar sobre alavancagem, obviamente que nós estamos nos referindo à dívida onerosa, ou seja, a dívida financeira, né? Então, toda empresa, ela tem a sua estrutura de dívida. É por isso que mais à frente nós vamos mostrar para vocês a respeito do beta desalavancado e o beta realavancado, ok? Então, por fim, a eficácia no Brasil, a regressão histórica, ela está enraizada, severamente enviesada pelos chamados índices concentrados, diferentemente que no beta bottom-up, ela é mais precisa, porque ela isola o chamado risco operacional global. Então, como é que eu posso mostrar para vocês esse trabalho mais homeopático, mais escalonado, trabalho esse que eu digo para vocês e eu denomino como um protocolo executivo de cálculo, utilizando a metodologia do professor Damodaran. Então, são 4 passos que são importantes, né? Lembrando a você que não é simplesmente eu pegar uma planilha e, olha, é uma febre hoje na LinkedIn Disney, né? No mundo perfeito. As pessoas estão ali, como eu disse, eu fiz uma planilha tal, um prompt tal, não sei mais o que, você diz eu quero e tal, e aí você simplesmente vai pegar um beta fechado, colocou na planilha. Não. Existe um passo a passo, e esse passo a passo ele é importante para você que me assiste. Tá? Então, primeira coisa que você vai ter que fazer, primeira coisa que você precisa fazer, sabe qual é? É decompor, ou seja, você vai pegar aquelas unidades de negócio, não é? Que a gente disse que você consulta lá no mercado global, e você vai isolar essas unidades de negócio, e a partir do momento em que você isola essas unidades de negócio, você então parte para a busca de empresas em todo o mundo, e eu já disse para você que existe o site do professor Damodaran, e você vai em busca, ou vai em localização, ou vai à procura dos chamados pares globais. Feito isso, passou pela etapa de decomposição, e aí eu preciso aqui reiterar para vocês que é um processo escalonado, ou seja, eu não posso ir para o 2 sem antes passar pelo 1. Eu não posso ir para o 3 sem antes passar pelo 2, ou seja, é um processo homeopático, paulatino, escalonado, e eu preciso cumprir com esse rito, ou eu vou chamar isso de via sacra, ok? Então, passei pela fase da decomposição,
eu vou para a fase seguinte, que é a fase da desalavancagem, que nós chamamos também de unlevering, né? Ou seja, eu trabalho agora para poder extrair o chamado risco financeiro. Uma vez em que eu faço a extração desse risco financeiro, por que eu tenho que excluir o risco financeiro, professor? Lembra do passo seguinte que nós falamos ontem, falamos agora há pouco sobre esse ruído? Eu quero encontrar a eficiência operacional. Então, é por isso que eu extraio esse risco financeiro, para que assim eu encontre o beta operacional puro. Não? Então, encontrei o beta operacional puro, porque eu fiz uma asepsia, eu fiz uma limpeza, tirando o risco financeiro, eu encontrei o beta operacional puro, agora eu faço o processo de média e de ponderação. Lembra no funil que nós utilizamos no card anterior sobre a entrada, que é o ruído, o processo que é a lei dos grandes números e o final, que é o sinal? Então, aqui, nessa etapa, é a etapa em que eu faço a aplicação dos grandes números, ou seja, essa é aquela etapa do processo de transformação daquele ruído que veio a partir do momento em que eu isolei essas unidades de negócio na minha pesquisa, na minha busca por empresas que se assemelham ou que estão no mesmo nível. Então, aqui, uma vez em que eu aplico os grandes números, eu também agora vou ponderar pelo valor da firma, que nós conhecemos como Enterprise Value, ok? E, por fim, se eu passei pelo processo de desalavancagem, ou seja, do unlevering, agora eu vou para a relavacagem, ou seja, o relevering. Ou seja, aqui eu tiro aquela estrutura, não é que eu falei anterior, porque cada empresa tem uma estrutura de capital, nesse processo idiosincrático, então agora eu vou injetar a estrutura de capital específica daquela empresa alvo brasileira. Então, eu tiro uma estrutura de dívida que é caracterizado, que é particularizado, que é da persona daquela empresa em que eu encontrei na minha pesquisa, e agora eu vou injetar ou vou colocar a minha estrutura de capital, porém, adequada para a empresa brasileira. Então, aqui tem uma dica, não é? Que é uma nota executiva que eu coloquei para vocês aqui, que é a seguinte, olha, o pipeline, ele pega todos esses dados brutos que são poluídos, porque eles trazem informações das empresas que foram localizadas nessa busca que nós fizemos, em um input de desconto rigoroso e inquestionável. Então, ou seja, eu fico com um número, de acordo com a matriz, um número preciso, um número onde eu isolo o risco operacional global, ok? Então, esse é o protocolo para que eu consiga identificar um beta, ou seja, uma medida de risco que contemple a volatilidade e a sensibilidade, porém, eu abandono a chamada regressão linear, aquele olhar para o passado. Bem, já que eu apresentei para vocês esse pipeline, agora nós vamos falar aqui de uma forma mais detalhada, mais desdobrada, acerca de cada um desses 4 passos. Então, o primeiro passo, que é o passo da decomposição que eu comentei com vocês, é uma decomposição operacional e comparáveis globais, ou seja, no segundo passo, vocês percebem que a gente vai fazer o quê? A gente realiza a extração, a gente expurga o risco financeiro para que eu consiga ter ali apenas a análise, e essa análise é a análise operacional. Então, para quem trabalha com valuation, ou começou, ou está iniciando o trabalho com valuation, fuja dessas comidas prontas, fuja da planilha, fuja da calculadora que te ofertam, que te oferecem, e passe a entender o conceito. Eu já disse aqui, por reiteradas vezes a todos vocês,
que valuation é quase que um processo filosófico. Você precisa consumir as informações, e o consumo dessas informações, elas perpassam obrigatoriamente por uma etapa que eu vou utilizar de uma analogia, uma etapa de ruminação. Você vai precisar realmente ruminar a informação que você recebe. Então, o valuation, ele não tem o seu ponto de partida, ele não tem ali o seu startup em uma ação. Ele não começa na ação. Valuation não inicia-se na ação. Valuation, ele inicia-se na receita. Então, eu vou começar a olhar para a receita e vou contemplar se essa receita ela está crescendo, ela está diminuindo. Agora, eu não vou simplesmente considerar essas receitas de uma maneira ampla. Vejam só, conglomerados, como no caso da Votorantim, da Itaú S.A., eles precisam serem aplicados à metodologia aqui de uma forma análoga ao Jack Stripador. Ou seja, eu preciso trabalhar na sedimentação, eu preciso trabalhar no seccionamento, ou eu preciso trabalhar no fracionamento dessas unidades que são geradoras de caixa. Então, imagina que eu vou aqui fazer a avaliação de um grupo de empresas, e nesse grupo de empresas eu vou olhar a receita como um todo. Não, porque cada unidade de negócio, cada CPF, ele possui as suas nuances, ele possui as suas particularidades. Rebuscadamente, eles possuem a sua idiosincrasia, ou seja, todo o seu modo peculiar e todo o seu modo particular, tanto de receita quanto nas demais operações, como, por exemplo, a gente contempla uma DRE. Então, essa análise operacional não é uma análise em que eu contemple de uma forma agrupada. Eu até posso fazer isso, eu até faço isso. Agora, eu preciso olhar, eu preciso contemplar, eu preciso ter o pragmatismo e a minuciosidade de olhar isoladamente, de olhar de maneira fracionada, de olhar de maneira segmentada ou sedimentada. Eu não posso abrir mão. Então, notem essa figura ao lado que eu deixei disponibilizado para vocês ali sobre o conglomerado alvo. Ok? Vou agora aqui seccionar, vou fracionar cada unidade de negócio. Coloquei o exemplo aqui do cimento, da energia e de metais. Então, vejam, nós estamos no Brasil. O Brasil, mais uma vez, eu vou parafrasear aqui o professor Beethoven Coura, é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Então, logo, existe uma condição que, para mercados que são emergentes, essa amostra local, ela é estatisticamente irrelevante. Por quê? Porque não há nenhum tipo de dados que sejam abastados, ou seja, que sejam afortunados, com relação a dados comparáveis puros. Ou seja, a gente tem um mercado que ele é muito, muito, muito nichado e que eu posso chamar até de um mercado paupérrimo de dados que são comparáveis puros. Então, é por isso que é um perigo essa regressão linear, por isso que é um perigo quando eu vou fazer um valuation de uma empresa e eu simplesmente vou considerar como, por exemplo, uma taxa de corte, não é? Uma hurdle rate. Eu coloco lá a Selic que está em 14,75%. Bacana. Se eu fiz um valuation há alguns meses atrás, ou seja, no começo do ano, a taxa era 15%. Então, percebe-se que nos mercados emergentes, além de haver essa pobreza em dados comparáveis puros, nós ainda estamos também em um cenário, em uma arena que ela é extremamente volátil. Então, eu preciso, mais do que tomar cuidado, mais do que evitar, eu preciso eliminar esses dados de regressão linear.
esses proxies de riscos como a Ibovespa, eles não retratam, não é, de acordo com a metodologia do professor da Modern Bottom-up, de fato, uma medida de risco. Então, como ele é um componente da arquitetura de capital, eu preciso entender que quanto maior for esse custo médio ponderado de capital, essa WACC, ou nesse caso aqui, como é o custo do equity, pelo modelo do CAPM, quanto maior ele for, menor será a minha criação de valor. Então, diante disso tudo, existe uma regra, ou o que eu chamo da regra de Damodaran. O primeiro passo qual é? É o passo em que eu preciso ir a campo, eu preciso buscar comparáveis em economias fortes. Que economias fortes como essa, professor? Economia como o mercado norte-americano, ou considerar, ou quiçá, seja ele no âmbito global, onde eu possa ter o que nós chamamos de perscrutação amostral, ou seja, a densidade das amostras, ou seja, amostras que sejam imersivas, amostras que sejam profundas, amostras que sejam densas ou amostras que são frutos de verdadeiras sondagens. E existe uma dica aqui, a dica é: precisa haver um número que seja acima de 10 empresas por setor. Então, quanto maior for o número de empresas, melhor será a qualidade dessas informações que eu vou ter para poder identificar o beta de risco e fechar um custo de capital próprio mais calibrado possível, tá? Então, o risco macroeconômico de produzir aço, por exemplo, ele é idêntico em qualquer geografia. Por isso que quando eu amplio, quando eu faço o que nós chamamos de um zoom out, não é? Eu faço uma expansão dessa visão por empresas, obviamente, então, isso robustece ainda mais, afortuna ainda mais, torna os dados mais abastados, ou seja, vão gerar maior profundidade amostral. Então, o risco macroeconômico, do exemplo que eu coloquei aqui de uma empresa que produz aço, ele é idêntico, ele é paritário em qualquer geografia. Agora, pensem no que nós falamos, estamos olhando para a operação. O segundo passo é o passo da desalavancagem, que é onde se trabalha o isolamento do risco puro. Então, vejam ali o chamado BU, né, em inglês, que é o Beta Unleveraged, né, que eu vou chamar de beta desalavancado. Então, aqui está falando do risco puro do ativo operacional, ou seja, eu faço todos aqueles tratamentos ali por meio da fórmula que vocês estão vendo ali do BL, do Beta Leverage, não é? Ou o risco do poluído, e uma vez em que eu trabalho na decantação, na depuração, ou seja, no tratamento desses dados, aqui eu vou ter esse beta desalavancado, ou seja, o risco puro do ativo operacional, limpo de alavancagem. O que é o limpo de alavancagem? É a extração dos riscos financeiros que eu falei para você. Eu estou tirando uma estrutura de dívida, não é onerosa, e obviamente que depois eu vou colocar a estrutura de dívida daquela empresa a qual eu estou fazendo o meu processo de valuation ou de avaliação de empresa ou de empresas. Então, vejam, o BL, que é o Beta Leverage, é o risco poluído que são observados nas ações comparáveis, ou seja, a pesquisa que eu fiz, o passo 1, não é? Olhei para empresas que assemelham-se ou estão no mesmo nicho que o meu, quanto maior for o número encontrado, ou seja, melhor será, ou maior será, perdão, a densidade amostral, né? Então, ou seja, esse dado, ele é o dado que vai trazer ali o chamado risco poluído que são advindos dessa pesquisa que nós realizamos. Então, eu vou pegar esse beta poluído, o beta leverage,
e vou dividir ele por 1 mais 1 menos o T, que o T representa essa alíquota marginal de imposto. Professor, é difícil as pessoas explicarem para a gente em aulas sobre esse tax, né? O tax. O que significa aqui o tax? Eu vou ter que incluir aqui o PIS, o COFINS, o ISS? Não. Esse imposto é o imposto que vai sobre a renda do empresário. E qual é a renda do empresário? A renda do empresário não é o lucro. Então, nesse caso, o imposto posterior a esse lucro é o imposto de renda pessoa jurídica, o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido. E a relação que eu tenho ali, eu destaco ali na cor amarela, o D de dívida, né? Então, ou seja, a dívida dividida ali pelo equity, ou seja, é a relação que é a dívida dividido pelo patrimônio líquido médio no setor. Então, a partir daí, eu tenho, quando eu trabalho no tratamento dessas informações, eu vou ter o beta desalavancado, ou seja, eu isolei aqui tudo aquilo que eu precisava expurgar e passo agora a ter aqui o risco puro. Observe, essa figura do Unlevered Balance Scale, né, em que eu deixei aqui para vocês, onde eu tenho ali ó, a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo compõe todo o risco poluído. Então, o que eu faço? Eu pego essa dívida, que é o risco financeiro, e retiro ele desse beta leverage. E eu passo a ter, então, o ativo operacional, o risco puro. Por quê? Porque eu fiz a extração, o expurgo, eu erradiquei a dívida, que era o risco financeiro. A partir daí, eu vou agora para o próximo passo, o passo de número 3. E o passo de número 3, ou seja, eu vou ter ali a chamada média setorial, faço a ponderação e faço o ajuste de caixa. Então, eu vou trabalhar justamente nesse passo 3 aqui, eu trabalho nas informações, uma vez que eu isolei o risco puro. Então, vejam o seguinte, vejam que da Modaran, ele vai exigir o uso de média simples dos betas desalavancados. Então, eu tenho ali 5 com mais 4, eu tenho 9 empresas, né? Que eu tenho o beta unleveraged, certo? O beta poluído, né? O beta despoluído. Faço uma média simples. Nessa média simples, ou seja, eu vou ali impedir que aquelas megas corporações elas vão dominar a amostra do setor. Então, eu posso ter empresas que são grandes, mas como eu tenho uma quantidade enorme, ou eu tenho ali aquelas 10 empresas que foram sugeridas, elas vão atenuar, elas vão aplacar as megas corporações que dominam as amostras do setor. Depois, eu trabalho na ponderação pelo EV. Vejam, a ponderação por Enterprise Value. Eu vou ter uma empresa de cimento e vou ter uma empresa de energia. Então, aquelas empresas que elas são multissetoriais, que atuam em diversos segmentos, em diversos setores, ou seja, os betas de cada segmento, eles vão ser, então, ponderados pela proporção do valor da firma, pelo Enterprise Value que elas representam. Bem, o resultado disso tudo será o chamado efeito do caixa. Por quê? Porque o caixa é um ativo livre de risco. Então, nesse caso, notem que o beta dele vai ser igual a zero. Professor, por que o beta é igual a zero no caixa? O que nós falamos? Que o beta é uma medida de risco que mede a volatilidade e a sensibilidade do ativo. Então, aquele produto, aquele bem, aquele serviço, uma vez em que ele é quitado, ele é pago para a empresa e esse dinheiro entra no caixa, não existe mais ali nenhum risco, não é? Que repousa sobre esse recurso que está disponibilizado na empresa. Então, é por isso que o risco dele é zero. É por isso que o caixa
é um ativo livre de risco. Então, posições de caixa que são elevadas, posições de caixa que são altas, que são abissais, elas devem serem ajustadas. Por quê? Porque isso reduzirá matematicamente o beta total da operação. E vou agora para o passo 4, que é a relavancagem, que é quando eu vou trabalhar de maneira personalizada o alvo. Então, vejam que o beta-alvo é o beta-alavancado final, é o multiplicador que já está apto, que já está pronto para o cálculo definitivo do custo de capital. Pessoal, vocês percebem que não é simplesmente utilizar um beta e lançar esse beta numa planilha? Que existe que existe um cálculo, que existe uma metodologia, e que essa metodologia não é simplesmente eu pegar uma premissa e aplicar essa premissa na planilha, dar um ok, dar um control, dar um comando, e ele vai me trazer o número, traz o número sim, mas esse número não refletirá a realidade. Então, muito cuidado, tem muita gente, muitos profissionais que estão se aventurando nisso, mas está faltando densidade, está faltando perscrutação naquilo que se faz, principalmente no que concerne à literatura acadêmica. Então, há um risco de pessoas que estão, de uma forma muito avexadas, apressadas, salarialmente, sem antes ter a base. E, principalmente, que estão tendo ali o seu cérebro, a sua arrumação intracromossomial comprometida por conta do uso indiscriminado da IA. Por melhor que seja a IA, é necessário, de maneira, eu diria que obrigatória, que se domine os fundamentos da literatura, para você poder entender. Poxa, mas o que é o capital investido? O que é o ROIC? Só assim você perceberá as alavancas, as engrenagens, porque finanças corporativas têm muito mais alavancas que você imagina do que o próprio valuation. Agora, vejam, todo o exercício que é realizado e que deve ser realizado para que a gente possa entender e chegar ao cálculo beta, ao coeficiente beta. Uma única premissa dentro de um processo que contempla, por exemplo, o modelo CAPM, que é o Capital Asset Price Model. Então, muito cuidado, eu sempre gosto de deixar essas recomendações, esses alertas para todos aqui. Então, eu tenho um beta alavancado final, que é aquele multiplicador que está pronto, então, para ser inserido no cálculo definitivo do custo de capital. Agora, vejam lá o beta, um leverage, né, que é o rigor absoluto. Aqui é onde temos o cálculo da relação que existe entre a dívida e o equity-alvo, que nós devemos utilizar rigorosamente os valores de mercado conhecidos como market cap e nunca os valores contábeis. Professor, por que a gente não olha para os valores contábeis? Porque os valores contábeis, dentre algumas limitações que eles têm, e eu amo contabilidade, mas ele não traz atualização dos valores de mercado. Ou seja, o efeito do tempo sobre o dinheiro. Então, muito cuidado, esse deve ser o rigor, não é? A alavancagem específica da empresa brasileira ou a sua estrutura, que é o alvo de longo prazo projetado. Então, notem, eu tenho aqui o ativo operacional global, representado pelo Beta 1 Leverage, e tenho agora a dívida target brasileira. Então, notem que eu extraí aquela dívida, vejam aqui, ó, eu não extraí aqui, ó, a dívida, o risco financeiro. Agora, olhem, agora eu vou colocar aqui a dívida target ou a dívida alvo brasileira. Então, agora eu vou olhar para o mercado brasileiro. Bem, o tratamento de risco Brasil, eu careço de evitar essa dupla contagem. Vejam só, o beta tem muitos profissionais que cometem
esses erros que são erros crassos, onde eu vou inflar o valor estatístico do beta de maneira arbitrariamente para que assim eu consiga refletir o risco geográfico soberano. Então, quando eu utilizo desse termo arbitrário, é que eu simplesmente vou lá e coloco um número. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso associar um beta e nesse beta não trabalhar nenhum tipo de tratamento, como nós vimos aqui, em cada um dos passos. Passo 2 e o passo 3, até chegar ao passo 4. Porque eu estou assumindo aqui o risco geográfico e soberano. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar o beta risco operacional macro do setor, e observem a nossa figura do lado aí na cor branca desse cubo, e sobre ele eu tenho que lançar o chamado CRP, que é o Risco Brasil, que também nós denominamos globalmente como Country Risk Premium. Então, na regra que é utilizada pelo professor Aswat Damodaran, o beta, ele mede exclusivamente a exposição ao setor. Então, se é Brasil, eu tenho que olhar especificamente o Brasil. Professor, por que eu não posso, então, usar um beta sem antes fazer todo esse tratamento de dívida? Lembra que nós falamos? Por conta dessa instabilidade estatística que apresenta e por conta dessa concentração excessiva que se tem nos dados que são da Ibovespa. Então, não dá para usar a regressão linear. Eu preciso ter esse beta de risco operacional, que é macro do setor, e sobre ele adicionar o Country Risk Premium, ou seja, o risco sistêmico da geografia, ele é injetado diretamente na taxa de desconto através do CRP que eu falei para vocês. Então, é óbvio que existe uma dúvida. E essa dúvida, ela é muito tenaz, ela é muito persistente, ela é muito frequente. Se a gente usa pares globais, onde então é que entra esse risco de operar no Brasil? E a resposta dada a você é que o risco soberano, ele não pertence ao multiplicador beta. Por isso que nós não consideramos ele, porque o risco soberano não pertence ao multiplicador beta. É por isso que nós precisamos tratar esse risco Brasil para que a gente evite essa chamada dupla contagem. E estamos chegando já praticamente no final da nossa aula aqui, onde eu vou trago para vocês a maneira orgânica, estrutural ou organizacional do custo de capital próprio. Nesse caso, nós estamos falando do CAE, que é o Cost Equity, ou seja, o custo capital próprio no Brasil. Então, vejam só, eu tenho o Risk Free, a taxa livre de risco, que ela é global, então eu vou usar sempre uma medida que é dos Estados Unidos, que é o T-Bond, é um tesouro, como se fosse o tesouro direto dos Estados Unidos, num arco temporal de 10 anos. Sobre essa taxa livre de risco, eu tenho o beta multiplicado pelo Equity Risk Premium, ou seja, o prêmio de risco do negócio. Então, eu vou pegar o beta bottom-up, ou seja, tudo que nós falamos na aula passada e na aula de hoje, e vou multiplicar pelo prêmio de risco de mercado maduro, ou seja, não de economia emergente, mas de uma economia forte como os Estados Unidos. E adiciono a terceira camada, que é o Country Risk Premium, que trata-se daquele prêmio de risco que ele é específico do Brasil, porém, inexiste nele a chamada dupla contagem. Bem, essa coluna, essa estrutura verticalizada, ela está ali representada pela fórmula do CAE, ou seja, do Cost Equity, ou o custo capital próprio, que é igual ao Risk Free, ou seja, a taxa livre de risco somado ao beta bottom-up multiplicado pelo Equity Risk Premium e adicionado ao custo do risco Brasil. Então, não é simplesmente pegar um CAE, jogar numa fórmula, pega essa fórmula, coloca, insere ela na tabela, você vai ter o valuation. Não. Existe todo um trabalho
e esse trabalho é um trabalho de elevado rigor analítico. Então, debalde, ao inserirmos um beta de regressão linear, nós estamos, obviamente, que poluindo uma informação que vai gerar um resultado impreciso no valor daquele ativo. Então, muito cuidado para você que está sendo um seguidor, um signatário, um consumidor dessas comidas, volto a dizer aqui, de fast food. Cuidado, é importante com que você entenda. Então, eu deixei 2 aulas com esta aqui hoje, que nós estamos realizando, evidenciando como é que o retrovisor da estatística ele destrói o valuation de uma empresa. E como a arquitetura de capital no Brasil, ela reflete de maneira benéfica ou de maneira maléfica o valuation de uma organização, a valorização de uma empresa. Portanto, é necessário que haja essa consciência e, consequentemente, possa haver a absorção desse conceito, perfeito? Então, qual é o fechamento da aula de hoje que eu quero concluir aqui com vocês? Primeiro, é o seguinte, o risco, você não vai trabalhar ele de uma maneira única. Você percebeu que nós fizemos uma decomposição? Eu te mostrei as 4 etapas, os 4 pontos que são primordiais, escalonados, homeopáticos. Então, risco não é simplesmente perguntar do ChatGPT, perguntar do Claude, perguntar do Perplexity, perguntar de qualquer uma dessas novidades de IA que nós temos aqui. O risco, muito pelo contrário, você, como eu disse, usei a figura aqui, a analogia do Jack Stripador. Você vai ter que fazer um trabalho por camada, por parte, por segregação, por sedimentação. Então, essa prática que nós estamos falando, esse modus operandi obrigatório, predominante, obviamente que nos leva, então, a chegarmos à conclusão que o risco ele é modular. Então, eu trabalho por bloco, e o primeiro bloco 1 é o bloco do risco operacional global, que é o negócio. Eu preciso entender o negócio, eu preciso saber o momento atual daquele negócio e preciso saber o futuro. Olha, recentemente eu fiz um valuation aqui para um cliente, e essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Vocês têm a estratégia de vocês bem definida? Professor, nós temos a missão, visão. Não, isso não é estratégia. A estratégia é uma visão de futuro. Não, nós temos os nossos objetivos. Não, estratégia não é objetivo. Estratégia não é meta. Estratégia não é missão, visão e valores. Estratégia são as escolhas de uma visão que você tem do futuro, que destaca a sua singularidade e que ela cria valor. Não, professor, nós não temos isso. Olha, é difícil, então, calcular o valuation para vocês por modelo de fluxo de caixa descontado. É um problema. Porque precisamos compreender o negócio, o momento que o negócio está. Porém, o bloco 1, que é esse risco operacional global, que é o negócio, ele é capturado pelo beta-1 leverage dos comparáveis internacionais, ou seja, é aquele risco puro do negócio. Ou seja, de novo, o exemplo do aço. A maneira como se fabrica um aço nos Estados Unidos é a mesma que se fabrica aqui no Brasil, é a mesma que se fabrica na Índia. Está vendo que é o risco operacional, ou seja, do fazer, do produzir, do manufaturar? Então, nesse caso, o risco operacional, ele independe de barreiras, ele independe de obstáculos fronteiriços.
não importa. É o mesmo em qualquer lugar do mundo. Avanço e vou para o segundo bloco, para a segunda camada, que é o risco financeiro local. Aqui eu estou falando da estrutura composta de dívida, ou seja, como é que eu consigo, então, identificar isso? E é por isso que eu trabalho nessa extração, nesse expurgo. Aqui é onde ele é capturado pela realavancagem exata com o débito dividido pelo equity de mercado específico da empresa-alvo. E vou para o terceiro bloco, que é o risco soberano externo. Então, eu olho para o negócio, eu olho para a estrutura e agora eu vou olhar para a geografia. Bem, esse bloco ele é capturado pela adição exógena do CRP do custo final. Então, significa que todo aquele caos macroeconômico do prêmio base, ele vai ser isolado, ele vai ser extirpado. Então, um analista que se preze de elevada excelência, que não estima essa taxa de desconto estatística cega, ele é responsável por uma reengenharia reversa das camadas de risco fundamental. Então, um analista que não está estimando uma taxa de desconto estatística cega, ou seja, que não usa um proxy de risco como a Ibovespa, que ela traz todas as suas e gera e fomenta todas as suas falaciosidades e prejudica por meio dessa regressão linear, aqui, nesse caso, ele vai estar realizando um trabalho de engenharia reversa das camadas de risco fundamental. Então, muito cuidado para você que ainda obtém um pensamento paupérrimo, ignaro, a respeito de que é só pegar aqui o beta que está lá na Bolsa de Valores do item tal e eu vou anexar. Você precisa fazer um tratamento dessas dívidas. Precisa saber como manusear, precisa saber como articular e, acima de tudo, precisa saber como produzir. Então, de novo, fuja de toda essa pressa, não é, que se tem de velocidade, de celeridade, porque esse trabalho ele é um trabalho que envolve bastante engenhosidade e bastante engenharia reversa para poder construir, conceber um dado tão importante, tá bem? Então, a fonte de dados oficiais, eu quero deixar aqui indicado o repositório do professor da Modaran. A fonte primária é essa base de dados que ele mantém atualizada, e ele realiza essas atualizações sempre em janeiro. Tem as tabelas essenciais, que é a busca específicas pelas matrizes do Leveraged and Unleveraged Betas by Industry, o filtro de qualidade global, ou seja, privilegiem as tabelas do professor da Modaran, o mundo inteiro usa, ou então alguma outra base global para o beta desalavancado. De qualquer maneira, você estará aqui garantindo robustez estatística superior às amostras dos mercados emergentes ou emerging markets, né? E, por fim, as colunas alvos de extração. Colete os dados exatos do Unlevered Beta e a estrutura de dívida, né? O débito dividido pelo equity, que é rate médio do setor, para poder iniciar o pipeline do cálculo que eu te mostrei ali, que é a decomposição, a desalavancagem, depois o tratamento dos dados até chegar na alavancagem. Bem, todas as nossas aulas que realizamos aqui no nosso canal são aulas que utilizam de referenciais bibliográficos do professor Aswath da Modaran. Então, eu utilizei para esta aula o livro Finanças Corporativas Aplicadas, Manual do Usuário. Vou mostrar o livro para você aqui, ó. Certo? Está na minha coleção. Depois nós utilizamos o livro Finanças Corporativas, Teoria e Prática, segunda edição da editora Bookman, não é?
Depois utilizamos o Bottom-up Beta, que são os artigos do professor da Moderante, Questions, e o da Moderante Research Paper, que é o Estimating Risk Parameters, e utilizamos mais um artigo que é o Levered and Unlevered Betas by Industries do US and Country Risk Premiums, ok? Então, eu quero agradecer a todos que participaram dessa aula de hoje. Nós temos uma ainda que era para ser realizada às 4 horas, já são 16h50. Possivelmente eu farei um reagendamento dessa aula para amanhã ou para a próxima segunda-feira. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Desejo a todos aí, para aqueles que iniciaram as comemorações cedo, né? Um ótimo dia dos namorados, né? Elogiem a quem você ama, embora a gente sabe que é uma data comercial, mas eu quero aqui deixar minha homenagem e desejar um feliz Dia dos Namorados a toda a nossa audiência. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Bye, bye.